Uma alegria estar aqui hoje, como sempre, na casa do Senhor, reunidos como igreja para adorá-lo e ouvir dele as instruções que nós precisamos para a vida e a vida eterna. Amém? Nas quintas-feiras, nós estamos estudando o livro do irmão R.C. Sproul, que é algo central na nossa vida cristã. É um livro que tem o título O que significa ser nascido de novo? A irmã Deise fez a introdução a semana passada e nós vamos continuar nas quintas-feiras estudando a mensagem que o irmão R.C. Sproul trouxe nesse livro para a igreja. E é uma mensagem central e poderosa para a igreja. O que significa ser nascido de novo é uma temática central em nossas vidas. E hoje nós vamos ver o capítulo 2, que tem um título que nos dá a entender uma característica do nascer de novo, que a gente chama de regeneração, que é misteriosa. A regeneração é um mistério. E essa regeneração ser um mistério não quer dizer que ela não seja compreensível. E nós vamos aprender isso nessa noite. Mais um pouquinho do que é a regeneração, porque nós vamos estudando nas quintas, mas hoje nós vamos focar na condição da regeneração ser um mistério. Amém? Vamos ler, irmãos, o livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Quem encontrou, amém? Amém. Vamos ler até o verso 8. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aqui. Amém? O irmão R.C. Sproul, ele conta, de maneira resumida, a experiência de sua conversão. Ele já estando noivo, nem ele nem a noiva eram convertidos, e ele conheceu a palavra da vida primeiro e se converteu, porém sua esposa não. E ele ora a Deus pela conversão dela. E por graça de Deus e misericórdia, houve também a conversão da noiva dele. Mas ele chegou a cogitar a ter que deixá-la se ela não se convertesse ao Senhor. E ele menciona que ele tentou compartilhar com ela o que seria essa experiência da salvação, a regeneração. Porque para ele foi uma mudança de vida. Ele passou a ter outros valores, outros princípios. E ele queria explicar isso para ela, mas não encontrava como explicar. Então ele orou, e pela misericórdia do Senhor, a esposa dele também teve a mesma experiência que ele teve, a alegria da salvação.
E essa condição, ele fala justamente disso, porque a regeneração é algo que é difícil explicar para quem não passou por ela. Por ela ser uma condição misteriosa, por ela ser uma condição invisível. É uma obra secreta, porque é feita no nosso íntimo. É algo que é feito no mais profundo. A irmã Deise mencionou, quinta-feira passada, justamente essa condição no nosso coração, no ser da pessoa. Lá no nosso mais profundo. É lá que a regeneração é feita. E ele disse algo, irmãos, muito profundo, depois disso tudo, que tentar explicar a conversão ou a regeneração é como tentar explicar para um cego de nascença o que é o arco-íris. É algo de fato, se nós colocarmos essa situação, como um cego de nascença pode ter qualquer noção do que seria o arco-íris, com tantas cores, com tanta beleza? É uma comparação que ele fez. E seria uma comparação aproximada do adequado. É algo inconcebível naturalmente, essa compreensão. Então, como expressar, irmãos, uma experiência espiritual que muda a nossa vida? Que muda o foco para o qual vivemos, a maneira como vivemos. É uma circunstância que faz um divisor de águas na vida da pessoa. E nós vemos nesse texto, onde um homem que era instruído na letra da lei, ele era, que diz, um fariseu, era uma das vertentes do judaísmo na época do Senhor. Havia fariseus, saduceus, outras mais. E além de ser um fariseu, diz que Nicodemos era um dos principais, era um dos líderes. Mas, mesmo instruído, sendo um dos líderes, a irmã Deise falou muito sobre essa questão inicial. Ele foi à noite, porque ele não queria ser visto, ter com Jesus. E diante de Jesus, ele ali fala, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu que no Senhor habitava algo divino. Por isso ele foi ter com o Senhor. Mas ali o Senhor meio que fica sem sentido quando recebe essa afirmação da parte de Nicodemos. Em vez do Senhor dar uma continuidade, o Senhor já fala para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É porque, se nós lermos um pouquinho antes, no capítulo 2, nos versos 23, 24 e 25, ali o Senhor menciona que ele conhece o ser humano, não precisa que ninguém testifique a respeito do homem para ele. Ele nos conhece, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece a condição de cada um. E com Nicodemos não era diferente. Se Nicodemos foi ter com o Senhor é porque algo latejou no seu íntimo. Ainda que ele foi escondido, mas ele foi. Ele teve a iniciativa de ir ter com o Senhor. E ali ele foi confrontado com algo que ele não compreendeu. Porque o homem natural não pode compreender. Então, mesmo conhecedor da lei, Nicodemos ali ainda era um homem natural. Ele não tinha passado pela experiência da regeneração. E a regeneração, se nós pegarmos o termo regeneração, separar o que a palavra regeneração quer dizer, é o termo re, que é um prefixo, quer dizer de novo. E gerar é tornar acontecer, ou seja, se nós juntarmos acontecer de novo, gerar seria gerar de novo, regeneração, acontecer de novo. Mas se nós estamos falando de nascimento, a regeneração é um novo nascimento. Então o termo regeneração se refere ao nascimento espiritual. Porque nós nascemos da carne,
Amém? Mas Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha da lei, porém nós já conhecemos que a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Nicodemos naquele momento só conhecia a letra da lei. E aqui no verso 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne. Então, quem era só nascido da carne não pode compreender as coisas do Espírito. Aí o Senhor continua: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que Nicodemos não compreendeu ainda as afirmações do Senhor. Então, irmãos, a carne não pode nos dar o Espírito, ou da carne não se pode obter o Espírito. Porque o Senhor disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a regeneração é então um renascimento do ser humano. É um reinício, mas na esfera espiritual. Nascer de novo significa começar uma nova vida. Mas uma vida espiritual, não uma vida natural. E aí nós podemos chegar numa condição assim, de que como se daria esse novo nascimento? Se nós formos ler aqui no verso 7, que o Senhor diz logo depois para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa, aqui nessa frase, seria como se fosse, é necessário, é uma exigência. Não há como entrar no reino de Deus, é isso que o Senhor está dizendo, se nós não nascermos de novo. É uma exigência. Assim como ninguém entra na terra se não nascer da carne. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer de novo. Amém? Então a regeneração, ela é algo que transforma a vida do ser humano. É antes e depois de nascer. Como a história foi dividida antes e depois da vinda do Senhor, a vida do homem também é dividida em antes e depois de Cristo. Antes e depois de nascer de novo. No verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, essa palavra vento, quando ela é buscada no seu original grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, ela tem 3 traduções possíveis principais: espírito, sopro e vento. É uma palavra denominada pneuma. Até nós vemos hoje pneumático, essas palavras falando pneu de carro, tudo vem dessa mesma origem. Então a palavra pneuma, ela traz a condição de sopro, de vento e de espírito. O homem natural não vive sem o ar. Deus nos deu fôlego de vida. É o que traz o nascimento natural. Da mesma forma, o Espírito tem a mesma essência, é a mesma palavra. Pneuma. E essa palavra, quando nós lemos, depois que o Senhor ressuscitou, lá em João 20, 22, quando o Senhor diz assim, ele soprou sobre a igreja que estava reunida, fala, ele soprou e disse: recebei o Espírito. Ali é como se o Senhor tivesse soprando o Espírito, o pneuma, que estava dando a vida nova à igreja. Estava ali fazendo um novo nascimento. Ele soprando o Espírito é o sopro da vida, é o sopro que faz nascer de novo. E aí os irmãos perguntam assim, por que Jesus usou essa palavra aqui para Nicodemos? Diz assim, o vento sopra onde quer, Nicodemos. É justamente por isso. O Senhor ali fez uma analogia.
que o vento nós não podemos ver. Ele é invisível. Mas lá no primário nós aprendemos que o vento é o ar em movimento, não é? O vento mesmo nós não vendo, nós não vemos o vento, mas nós sabemos que ele existe e que ele tem um mover, ele tem realizado, ele faz. Aqui em Caetité nós temos visto tantas torres, né? Por causa do vento que é abundante em nossa região. Então, o Espírito é misterioso, é invisível, porque nós não vemos com os olhos naturais, mas assim como o vento, nós sentimos o seu efeito, nós sentimos o seu mover, nós sentimos o seu agir. Aquelas torres enormes são movidas quando a gente passa assim perto, que nós são movidas pelo vento. O Espírito move como se fosse o vento. Nós não vemos, mas nós sentimos quando ele bate em nosso rosto. Nós vemos as árvores sendo agitadas. Nós ouvimos o sussurro do vento. Assim é o Espírito. Ele move em nós e através de nós. Ele entra em nós e nos faz nascer de novo. Aí, esse agir é algo que R.C. Sproul, como ele falou, é difícil de falar. Porque é algo especial na vida de cada um de nós. É algo íntimo. E esse nascer de novo, cada um vive sua experiência com o Senhor. E aí, irmãos, fica a condição de mistério. Porém, é um mistério para quem não viveu ainda. Mas para quem viveu, pode não saber explicar o que é nascer de novo com palavras humanas. Mas ele sabe da experiência que transformou a sua vida. O nascer de novo é o nascer de novo. É onde começa de fato a nossa jornada. É onde nós deixamos de viver para a terra e passamos a viver para o céu. Amém? E nas Escrituras não tem como expressar assim especificamente o Espírito age assim para regenerar. Mas a Escritura traz palavras simbólicas para atribuir ao mover do Espírito. Por exemplo, como a pomba, quando ela pousou sobre o Senhor no batismo. Ali em Pentecostes, quando fala que soprou como um vento impetuoso sobre a igreja e apareceram labaredas de fogo como labaredas sobre as cabeças. E várias outras menções que as Escrituras trazem de maneira simbólica. Mas ainda assim, a regeneração continua misteriosa. É algo íntimo, é algo que quem ainda não viveu precisa viver. É algo que transforma. Se um cristão, alguém que diz cristão, de fato, não mudou o norte da sua vida, a sua bússola, ele não nasceu de novo. Amém? E essa condição, alguns poderiam dizer assim, mas como vamos saber se nós nascemos de novo? Ou se o irmão nasceu de novo? Ou se outra pessoa nasceu de novo? Não há, já que a regeneração é um mistério, a regeneração é misteriosa, como saber se nós nascemos de novo, se nós somos regenerados? Às vezes, passa na nossa mente essas coisas. Será que eu nasci de novo? Será que de fato eu passei pela genuína conversão? Mas a palavra nos diz formas de saber se nós fomos regenerados. Como o vento, não podemos ver, mas ele traz seus efeitos, como nós falamos. A regeneração também, ela vai trazer algumas coisas perceptíveis em nossa vida. A regeneração, apesar de invisível,
ela vai se apresentar em circunstâncias que nós podemos perceber em nossa vida. E Sproul disse assim que a regeneração é uma realidade espiritual que acontece no íntimo da pessoa, transformando-a, mas mesmo que seja invisível como o vento, transforma as nossas vidas. E os efeitos da regeneração, mesmo que ela é invisível, ela pode ser perceptível. Como o vento, nós vemos, ouvimos, sentimos. A regeneração também traz sinais em nossa vida. A regeneração é uma manifestação visível do novo nascimento, e a manifestação visível do novo nascimento traz frutos que a palavra chama de frutos do Espírito. E quando eu estava, irmãos, lendo esse livro, o Espírito do Senhor me trouxe à memória uma outra passagem que Paulo escreveu aos Romanos. Eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos lá, Romanos capítulo 11. Romanos 11, 17 e 18. Amém? Diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava ou jambuzeiro, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui tem até um hino antigo, né, irmãos, que fala dessa citação de Paulo aos Romanos, que fala da oliveira verdadeira. Alguns irmãos devem conhecer, um hino antigo, eu não lembro a letra perfeita, o pastor talvez conheça, e fala do zambujeiro enxertado, que na verdade é um termo para oliveira brava, ou uma oliveira selvagem. E essa passagem fala justamente disso, da oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira. Dentro da agricultura, quando se faz enxerto, é justamente isso, é se pegar uma planta e introduzir na outra. Porém, no enxerto natural, quando se pega, por exemplo, irmãos, um buzeiro pode ser enxertado numa siriguela, porque eles são da mesma família. Porém, o que vai produzir de fruto será um buzeiro. Ou seja, um buzeiro continua na mesma natureza. Mas nessa situação da oliveira brava, quando ela é enxertada na oliveira verdadeira, há uma regeneração, porque o que prevalece é a seiva da oliveira verdadeira. E ainda que ela, como oliveira brava, os frutos serão de uma oliveira verdadeira. Isso é nascer de novo. Ainda que nós continuemos oliveira brava no nosso exterior, mas dentro de nós flui a seiva da vida da oliveira verdadeira, que é o Senhor. É mais ou menos assim, irmãos. A seiva da vida passa a fluir em nós, ainda que o nosso exterior ainda seja corrompido, mas dentro de nós flui o Espírito de Deus, que faz os frutos serem frutos de vida da oliveira verdadeira. E é isso que manifesta a evidência de que nós nascemos de novo, de que nós fomos regenerados. Não tenhamos pressa, porque nascer de novo não quer dizer ser crescido. Às vezes nós podemos nos cobrar frutos que nós ainda não podemos dar, porque no momento do enxerto, nós nascemos de novo, mas nós levamos tempo para os frutos crescerem. Nós não podemos deixar a oliveira, nós temos que permanecer enxertados nela. E a seiva da vida vai nos fazer crescer. E os frutos virão cada dia mais saborosos, vigorosos e verdadeiros. Amém, meus irmãos? E aí fica, irmãos, o autor coloca umas reflexões que nós devemos fazer para nós mesmos. Que diz assim, olha, ele faz algumas perguntas embutidas no livro, que nós podemos fazer. Ele pergunta assim, qual o estado da nossa alma? Como nós avaliamos a nossa condição?
Outra pergunta que ele faz assim: onde nós estávamos quando nascemos de novo? Ou como aconteceu? É algo que nós não podemos esquecer. É algo tão marcante que tem que ficar vivo em nossa memória. Outra pergunta, ele fala assim: há alguma evidência de mudança de direção em nossa disposição interior? Será que a vocação do homem interior continua a mesma ou mudou? Os nossos objetivos mudaram. As nossas prioridades mudaram. Aí ele fala assim: e qual é a nossa atitude com as coisas de Deus a partir daí? Porque o homem natural vive para si, mas o regenerado vive para aquele que o salvou. Amém? Então, irmãos, pessoas regeneradas são assim. Aí ele fala também de pessoas não regeneradas. E as pessoas não regeneradas, o normal é fugir de Deus. Porém, nem sempre as pessoas que não nasceram de novo fogem de Deus. Há circunstância em que o homem natural busca a Deus. Mas qual o intuito? Busca a Deus para satisfazer as suas necessidades. Ou busca as bênçãos de Deus, mas não busca o próprio Deus. Porém, quem é nascido de novo, busca a Deus. Amém? E em Lucas 19:10, ainda os que não nasceram de novo, não precisam nem abrir, irmãos. Há uma palavra que diz assim, que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Irmão Vitor leu esse texto lá no evangelismo, falando de Zaqueu, que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Se alguém ainda não nasceu de novo, Jesus é aquele que nos faz nascer de novo. Jesus é a oliveira verdadeira. Foi Ele que nos encontrou. Muitas vezes nós dizemos que nós aceitamos a Cristo. Nós buscamos a Cristo, mas nós não tínhamos essa capacidade. Nós éramos cegos, perdidos. Foi Ele que nos encontrou e nos abriu os olhos, quando Ele nos enxertou nele mesmo e nos deu a vida eterna. A regeneração é essa, a vida eterna em Cristo. E essa vida eterna nos dá uma nova natureza, a natureza divina, em que nós passamos a ser, então, filhos de Deus. A natureza divina passou a habitar em nós, e pela fé em Cristo Senhor, hoje nós somos filhos de Deus, em que a palavra diz que foi nos dado o poder, e de fato, qual a diferença do homem natural do homem regenerado? A seiva da vida flui em seu interior, o Espírito flui em seu interior. Amém, meus irmãos? É algo muito rico, e que o Senhor nos conceda crescer enxertados na oliveira verdadeira, como seus filhos, que Ele nos edifique, nos capacite. Nós sabemos que nós somos falhos, como nós pecamos, como nós precisamos crescer, amadurecer. Mas só uma coisa é necessária: permanecer na videira, permanecer na oliveira verdadeira. E a seiva do Espírito faz todo o trabalho. E nós descansamos no Senhor. Amém? Se coloquem de pé, meus irmãos, vamos orar.